Como os irmãos sabem, nós temos feito exposições, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de maneira sequenciada. Na semana passada, seguimos a nossa exposição na Epístola de Paulo aos Filipenses e hoje retornaremos para a nossa exposição no livro de Ruth. E eu peço que você abra lá em Ruth, capítulo 3. É o texto da nossa exposição, todo o capítulo. Ruth, capítulo 3. Ouçamos a doce e bendita voz do nosso Deus que nos fala por meio da sua palavra. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, filha minha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador. Mas ainda, outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me um manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu de 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera e disse ainda: essas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco por meio da sua palavra. Bondoso Deus, te agradecemos porque por meio das narrativas da antiga aliança, vemos a tua providência misteriosa acontecendo. A forma como o Senhor conduziu todas as coisas para a chegada do nosso Redentor, do nosso resgatador. E nós rogamos, nos faz ver a glória do Evangelho de Cristo nas páginas da antiga aliança. Nos faz aplicar essa palavra e guardarmos ela no nosso coração. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, na nossa última exposição aqui no livro de Ruth, vemos como se deram os eventos após a chegada de Noemi e Ruth ali na terra de Belém. Chegaram ambas lá, 2 viúvas. Noemi sem o seu marido Elimeleque, com quem tinha se mudado para Moabe, e Ruth, a moabita, que havia se casado com um dos filhos de Noemi e Elimeleque, que também havia perdido o seu marido e também era uma viúva. Ao ir para Belém, Ruth professou a sua fé no Deus de Israel e abandonou os seus deuses.
a família e a sua terra. Uma mulher que de fato professou a sua fé ao estar ao lado de Noemi. O problema é que Ruth, apesar de viúva, ao que parece ainda era muito jovem. Além disso, precisamos destacar que estamos lidando em uma época muito diferente da nossa. Hoje as mulheres têm liberdade para atuar em diversas áreas da sociedade, mas nessa época a atuação de mulheres era bem pouca no mercado de trabalho e eram bem limitadas as possibilidades para a Ruth. O máximo que ela poderia fazer por si é aquilo que nós vimos no capítulo 2, que ela sai para rebuscar na colheita de alguma pessoa para ter alguma coisa para comer. Além disso, por ser viúva, ela não estava debaixo da proteção pactual de um homem para cuidar dela e protegê-la em meio a algum tipo de ameaça que pudesse surgir. E para complicar ainda mais, ela é uma estrangeira, com todas as desconfianças que poderiam parar sobre ela. Devemos lembrar, queridos, que tudo isso está acontecendo na vida de Ruth, também no período dos juízes, onde ecoa aquela expressão que nós conhecemos bem: não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que se achava mais agradável. Os homens não se submetiam à lei do Senhor. Isso tornava a condição de Ruth ainda mais perigosa. Uma mulher viúva vivendo com uma outra viúva, qual homem haveria de protegê-la de algum abuso ou coisa do tipo? Tudo isso nos faz ver que Ruth precisava de uma proteção pactual de um homem de Deus. E é nesse contexto, então, que surge o diálogo entre Noemi e Ruth, lá nos versículos 1 a 5, e aqui é o primeiro bloco, a primeira seção do nosso texto. Acompanhe comigo. O versículo 1, o texto nos diz o seguinte: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ao que parece, Noemi estava preocupada com a situação de Ruth. Ela já se via como uma mulher velha, Noemi, mas Ruth era muito jovem. Ruth não tinha a proteção de um homem, estava em terra estrangeira, ela precisava de alguém para protegê-la. Mas algo interessante que nós podemos destacar aqui desse primeiro versículo é que essa expressão aqui, não hei de buscar-te um lar, ela é traduzida de uma maneira bem simples, mas literalmente no texto hebraico o texto fala: eu não vou buscar para você um lugar de descanso. O grande interesse de Noemi é encontrar um lugar de descanso para Ruth, um lugar onde ela estivesse segura, e então nós podemos entender que ela estava se referindo a um casamento, a uma casa. E Noemi está falando que Ruth precisa de alguém que cuidasse dela. O interessante é que no capítulo 2, vimos que de fato Ruth estava sendo protegida de certa forma e bem cuidada lá no campo de Boaz. Mas Noemi sabia que Boaz poderia fazer mais por Ruth, porque ele era um dos resgatadores de Ruth, conforme é dito lá no capítulo 2, versículo 20. Diante desse fato, Noemi se animou com a possibilidade de Boaz ser a pessoa que cuidaria de Ruth. E é isso que nós vemos no versículo 2. Agora, percebam um movimento que está acontecendo aqui nesse momento do texto. Até então, Ruth era uma moabita, uma mulher longe dos caminhos do Senhor. Mas então ela professa sua fé em Deus, se rende aos pés do Deus de Israel e vai para a terra de Israel, a terra que Deus havia dado para o seu povo. E essa mulher se rendeu aos pés do Senhor. Agora, irmãos, esse casamento entre Ruth e Boaz poderia acontecer. Porque, apesar dela ter nascido em Moabe, ela abandonou Moabe. Ela poderia ser considerada uma verdadeira israelita, uma verdadeira filha de Abraão. Diante disso, ela está se casando com um homem de Deus, uma mulher de Deus, casando com um homem de Deus. Diante disso, Noemi, então, arquiteta um plano para viabilizar essa união. Sabe aquele tipo de pessoa que quer casamenteira, que gosta de organizar um negócio para o casal se juntar? Então, parece que Noemi tinha um pouco dessa vocação de casamenteira. E então, nos versículos 2 a 5, vemos um plano que Noemi bolou para viabilizar a união entre Ruth e Boaz. No versículo 2, primeiro ela destaca que Boaz é um parente delas. Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse, um dos nossos parentes? Quando olhamos essa narrativa, é importante termos em mente que ao tentar viabilizar essa união entre Boaz e Ruth, Noemi não quer apenas um bom casamento para Ruth. O que ela quer é que ela se encontre com seu resgatador, para que pudesse proteger Ruth. E é isso que nós vemos
quando Noemi fala lá no capítulo 2, versículo 20. Disse mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Bem, queridos, mas o que é um resgatador? O que é essa figura na Bíblia? Ao que exatamente Noemi está se referindo ao falar isso para Ruth? Bem, lá em Levítico 25, vemos a descrição de uma figura dentro do povo de Israel, que é a figura do Goel, ou do resgatador. A ideia era a seguinte: se uma família entrasse em dívidas ou por alguma razão perdesse os seus bens, um parente mais chegado poderia ser o Goel daquela família, ou o resgatador daquela família. Ele pagaria as dívidas dos seus familiares e resgataria as posses, devolvendo então para a sua família, para que aquela terra ou aquela posse não fosse perdida e a terra continuasse debaixo da posse da sua família. E alguns estudiosos chegam a afirmar, que essa lei, de alguma maneira, também estava ligada à ideia do levirato, que é a seguinte: se um homem morresse antes de ter filhos, e o seu irmão mais novo, solteiro, deveria se casar com a viúva para dar filhos ao seu irmão e manter o nome da sua família e do seu irmão vivo. Quando não houvesse irmão, que era o caso ali, né, em que o marido de Ruth havia morrido e o seu irmão também, um parente mais próximo haveria de casar com aquela mulher viúva. O homem parente mais próximo, que fosse solteiro, casaria-se com aquela mulher para poder dar posteridade não só para ele, mas também para o seu parente chegado que havia morrido. E é por isso que Noemi, nós encontramos lá no capítulo 1, versículo 11, ela se referindo a essa figura, de alguém que casaria para dar sucessão aos seus filhos. Ela diz: tenho eu ainda no ventre filhos para que sejam por maridos? Bem, no caso aqui de Ruth, alguns estudiosos sugerem que são envolvidas duas coisas aqui. Como resgatador de Ruth, Boaz estava em condição, em primeiro lugar, de casar com ela, por ser um familiar próximo, ser esse Goel, esse resgatador, e ao fazer isso, ele poderia também resgatar as terras abandonadas de Elimeleque, quando este foi para Moabe. Lembram-se como começa lá o livro de Ruth? Lá, Elimeleque abandona a sua terra, deixa tudo para trás, e anos depois, Ruth volta lá com a sua sogra Noemi e essas terras. Sabe que terra não fica parada, né? Alguém deve ter tomado essa terra. E então Boaz poderia resgatar também essa terra para que então estivesse novamente dentro da família. Com isso, Boaz assumiria as dívidas e as posses, mantendo o nome do seu familiar falecido. É importante que fique claro que não é qualquer pessoa que poderia ser o resgatador. Para ser o Goel, tinha que ter 3 características bem específicas. E eu peço que vocês fiquem atentos a essas 3 características. Primeiro, para ser o resgatador ou o Goel, essa pessoa deveria ser alguém relacionado com sangue com aquela pessoa que morreu, ou com aquela pessoa que estava viva. Em segundo lugar, ela deveria ter condições de fazer aquilo, assumir uma dívida. Tinha que ter dinheiro, porque como é que você ia pagar uma terra se você não tivesse dinheiro? E nós sabemos até aqui que Boaz tinha dinheiro. Em terceiro lugar, o Goel, ou o resgatador, deveria estar disposto a fazer isso. Ele deveria querer fazer isso. Lembremos que estamos no período dos juízes. As pessoas faziam o que queriam. Então, mesmo diante da obrigação da lei, descrita lá em Levítico, que o familiar mais próximo deveria ser o Goel, muitos homens simplesmente ignoravam esse tipo de coisa. E é justamente o que acontece com o outro resgatador no final do texto. Ele não quer, ele não é um homem que se submete à lei de Deus. É justamente dentro desse contexto que encontrar Boaz, um homem piedoso e temente ao Senhor, ele se submete à lei de Deus e ser um resgatador. Então Noemi começa a falar com Ruth sobre esse plano para unir ela e Boaz. E vocês vão perceber que é um plano bem estranho, tá? A construção do texto é densa mesmo, é meio obscura. Vejam, a partir da segunda parte do versículo 5. Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não te deis a conhecer ao homem, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quando me disseres, farei. Bem, vocês já perceberam que um plano aqui é bem estranho? O plano de Noemi é basicamente o seguinte: estamos aqui no meio do período da colheita. Então Boaz
dono de terras, provavelmente haveria de passar várias noites no campo e não voltaria para a cidade. Era muito comum naquela época que esses donos de grandes propriedades morassem na cidade para poder fazer o seu comércio, mas ele tinha lá o sítio, a terra dele, onde ele fazia a plantação. Mas nesse período de colheita tinha muito trabalho. Então, ele dormia logo lá, não ficava nessa ida e volta. Então, ela está bem ciente disso. É o que Noemi fala para Ruth: eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Então, é diante desse quadro que Noemi tinha certeza que Boaz ia dormir ali naquela noite. Então, no versículo 3, Noemi fala para Ruth, veja as expressões: se banhar, se ungir, colocar os melhores vestidos. Ela fala para Ruth ficar bem bonita e cheirosa para Boaz. Irmãos, aqui é força máxima. É Mary Kay, é Avon, é Victoria's Secret. O que ela tivesse na gaveta dela era para ela botar a chapinha, tudo. Tá? Força máxima num projeto aí. É o que ela fala no versículo 3. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos, bem bonitona, e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer um homem até que tenha acabado de comer e beber. Ela chegaria lá, ficaria de olho onde Boaz ia dormir. Então, quando ele dormisse, ela iria ali de mansinho e descobriria os pés dele e deitaria ali. É o que nos diz o versículo 4. Veja, quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Fica de olho onde é que ele vai dormir. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e deitarias. Mas a pergunta é, o que tem nisso de descobrir o pé do cidadão, né? Por que descobrir o pé de Boaz? Você já acordou no meio da noite com frio? Que o pé está descoberto? Então, não precisa acordar o homem. Ei, acorda, não. Descobre o pé, ele vai ficar com frio, vai acordar, e quando ele acordar vai ter Ruth lá, né? Então, descobre o pé dele lá, e então, uma hora ele vai acordar e vai se comunicar com você. A sugestão de Noemi para Ruth é no mínimo dúbia, irmãos. E tem sido interpretado de diversas maneiras por estudiosos. Alguns entendem de maneira positiva o que Noemi propôs para Ruth e outros de maneira negativa. Vejam, alguns estudiosos chegam a afirmar que Noemi está forçando a barra aqui, tentando ajudar a Deus para resolver o seu problema, tal como seu marido Elimeleque, que havia se mudado para Moabe para se livrar da fome. Ela propõe uma situação no mínimo constrangedora para viabilizar essa relação entre Ruth e Boaz. E mais, no final ela diz que Boaz será o responsável por aquilo que haveria de acontecer. Finalzinho do versículo 4, ela diz o seguinte, chegue lá bonitona, toda arrumada, e lá o que ele quiser que role, deixa rolar, minha filha. Ele dirá o que deves fazer. Veja que proposta, né? Veja, queridos, um israelita da época, ao ler essa história, lembraria-se de Gênesis 19. Texto que narra a origem dos moabitas. Nessa história, as filhas de Ló embebedaram seu pai para se deitar com ele. Daí uma das filhas de Ló gera Moabe. E daí nascem os moabitas. A estratégia é bem semelhante. Utilizar a escuridão e o vinho para se fazer o que não deve ser feito. Então é como se Noemi estivesse pensando em Ruth como uma moabita. Parece que ela não entendeu bem a conversão de Ruth. É como se ela dissesse, faça aquilo que toda mulher moabita faz. Faça um trama, para que então você possa ter a sua descendência. Assim como as filhas de Ló fizeram, embebedando o seu próprio pai. Ou seja, dê um jeito para resolver o seu problema. Por outro lado, há comentaristas que olham com bons olhos a sugestão de Noemi. Eles falam que o normal para intermediar um casamento naquele tempo seria um homem da família ir lá e fazer a proposta de casamento. Mas o problema é que não tem nenhum homem na família, só as duas mulheres. Ao mesmo tempo, para chegar e fazer essa proposta para Boaz, um homem rico e bem cercado de pessoas, teria que ser um momento em que ele estivesse sozinho, seria muito complicado. Imagine como seria o constrangimento de Ruth encontrar Boaz no campo, com todos os seus servos trabalhando em público, e tratar sobre o assunto dele ser o resgatador dela. Ei, Boaz, você é meu resgatador, vamos casar? O pior ainda seria se Boaz negasse um fora nela na frente de todo mundo. Seria um constrangimento, irmãos, que ela ia querer procurar um buraco para se enterrar. Alguns estudiosos falam que Noemi, ao propor esse encontro às ocultas entre Ruth e Boaz,
possivelmente estava contando também com um caráter piedoso de Boaz, em que ele não iria fazer nada com Ruth sem ser casado com ela. Confiar demais, né? Então, não temos como saber exatamente qual a motivação por trás do plano dúbio de Noemi, mas o plano é executado. E nós vamos caminhar com essa duplicidade. Nós não sabemos exatamente se foi um bom plano, um mau plano, mas uma coisa é certa. Imagine o nervosismo de Ruth diante dessa situação para executar esse plano. E vamos ver então como o plano é executado e as consequências desse plano, dos versículos 6 até o 15. Nos versículos 6 e 7, vemos que Ruth seguiu o plano da sua sogra. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e percebam aqui, ó, como Boaz está, como parece muito a história de Ló, ele bebeu, e estando o coração já um tanto alegre, ou seja, Boaz já estava meio bobalhão do vinho, veio deitar-se ao pé do monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. No versículo 8, vemos o susto que Boaz levou ao ver Ruth deitada ali nos seus pés. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. E aqui eu quero destacar algo sobre Boaz. Nós vimos na nossa última exposição em Ruth que Boaz era um homem piedoso. E vimos também a forma graciosa como ele estava tratando Ruth. Mas nós não devemos desprezar, irmãos, que certamente esse episódio se consistiu em uma grande tentação para ele. Veja, está no escuro, ninguém por perto, um coração meio abobalhado pelo vinho, uma mulher vestida, bem vestida, cheirosa. Vejam, trata-se de um homem com a mesma natureza pecaminosa de todos os homens. Mas Boaz não dá chance para o pecado. Ele se preocupa com a honra daquela mulher e em seguir a lei do Senhor. Ele não explora a fragilidade de Ruth. Ele é um padrão de masculinidade bíblica. Meus queridos, como nós vemos homens que exploram a fragilidade de mulheres, fragilidade emocional. Já viram um documentário que tem no Netflix, O Golpista do Tinder? Quando aquele homem vai seduzindo as mulheres para conseguir dinheiro delas. E isso existe, às vezes, até dentro da igreja, tá? Homens que se aproveitam de mulheres, mas Boaz não deixa que isso aconteça com ele. Ele é um homem honrado, ele é um homem de Deus. E então, no versículo 9, vemos que Ruth explica imediatamente para Boaz o que ela quer, sem rodeios e sem palavras dúbias. O versículo 9 diz o seguinte: disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ruth deixa bem claro que o que ela quer não é uma noite de aventura, de intimidade com ele. O que ela quer é um casamento. O que ela está fazendo é uma proposta de casamento, gente. Ela não quer seguir os caminhos de Moabe, mas os caminhos do Senhor. E perceba que ela segue o plano de Noemi quase todo. Mas na parte final, ela diverge. Porque o que Noemi disse para ela, no final do versículo 4, é: ele te dirá o que deves fazer. Ruth, não. Eu vou dizer o que eu quero. Não é ele que vai dizer o que ele quer. Eu não vou me submeter aos desejos pecaminosos dele. Eu vou me submeter àquilo que a lei de Deus diz, que ele é o meu resgatador. E então, ela vai e diz claramente que quer se casar com Boaz. Estende a sua capa sobre mim. Ou seja, no plano de Noemi, Boaz iria dirigir a situação, mas Ruth prefere agir sem deixar nada em aberto. Então, ela fala no versículo 9, o finalzinho, estende a tua capa sobre a tua serva. A ideia aqui é de trazer ela sobre a proteção dele, trazer sobre o abrigo dele. E essa expressão no hebraico é literalmente, estenda a sua asa sobre mim. O interessante é que lá no capítulo 2, versículo 12, Boaz fala que Ruth havia buscado refúgio debaixo das asas do Senhor. É a mesma expressão. Você veio buscar refúgio debaixo das asas do Senhor. Sim. E agora Ruth diz, eu também vim buscar refúgio debaixo das asas do meu resgatador. O motivo para ela querer esse cuidado dele é justamente porque ele é o resgatador dela. Então no versículo 10 vemos a atitude de Ruth. Que a atitude de Ruth alegrou Boaz. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens,
quer nobres, quer ricos. Ele a elogia, pois ela não foi atrás de um homem jovem. Veja, isso indica que Boaz possivelmente era bem mais velho do que ela. Ela poderia ter ido atrás de um homem jovem. Veja, não foi essa a recomendação de Noemi? Volta para sua terra, casa lá. Ela, não, eu vou para Israel. E lá eu vou conhecer o meu resgatador. Ela poderia ter atrás de um homem jovem, mas ela foi atrás de um homem crente e sério, um homem de Deus. Então no versículo 11, Boaz diz que a resgatará. E o motivo para isso é que Ruth é uma mulher virtuosa e toda a cidade conhece a fama de Ruth. Lembrem-se, queridos, tem pouco tempo que Ruth chegou em Belém, mas a fama dela já corria pela cidade inteira. A moabita que veio para Belém e que é uma mulher virtuosa. O texto diz no versículo 11: agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseres, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Queridos, na sequência ou estrutura em que nossa Bíblia é formada, é levada em consideração a estrutura cronológica. À medida que os eventos vão acontecendo, os livros são montados. Mas a estrutura da Bíblia hebraica, a organização dela é bem diferente. O livro de Ruth vem logo depois do livro de Provérbios, que foi escrito muitos anos depois da história de Ruth. Mas vocês se lembram como que acaba o livro de Provérbios? Mulher virtuosa. E então começa o livro de Ruth. E ele está dizendo aqui, quem é uma mulher virtuosa? Uma ex-moabita. Uma mulher de um passado pagão. Uma mulher que tinha vivido longe do Senhor. Eis uma mulher virtuosa. E então, ele se interessa por ela. E veja, Boaz em nenhum momento disse: ei, Ruth, tá bonita, hein, Fê? Tá cheirosa. Vamos providenciar esse casamento aí. Não. O que salta aos olhos de Boaz? Eu sei que você é uma mulher virtuosa. O que mais encanta Boaz não é a beleza física de Ruth, em que em nenhum momento o texto fala, mas a piedade daquela mulher. E eu pergunto para aqueles que estão aqui, buscando se casar, quando você olha para uma pessoa, o que você busca? Eu não estou desprezando que você deve buscar alguém que lhe atraia, alguém fisicamente lhe atraia, de repente atrai para um e não atrai para o outro, tá? Mas será que a maior beleza que você busca em uma pessoa, em uma mulher quando você vai casar, ou em um homem quando você vai casar, é que aquela pessoa é uma mulher virtuosa, um homem virtuoso, um homem crente, uma mulher crente? Queridos, Provérbios 31:10 diz: mulher virtuosa, quem a achará? E Deus está dando para Boaz. Porque a gente não consegue encontrar. A mulher virtuosa, ela não é conseguida pela força do nosso braço. Quem que encontra a mulher virtuosa? Deus. Por isso que aquele que se casa bem, que se casa com uma mulher virtuosa, recebeu um presente de Deus. Porque a gente não tem como conseguir. Principalmente o homem, que é um bicho besta. Muito levado por aquilo que vê. Muito tapeado. Mas Deus, graciosamente, nos dá uma mulher que nos atrai e nos dá uma mulher virtuosa. Aqui o texto de Ruth nos mostra algo maravilhoso. É bem possível alguém passar a maior parte da sua vida longe do Senhor, vivendo uma vida dissoluta, uma vida como moabita, e mesmo assim se tornar uma mulher virtuosa ou homem virtuoso. Queridos, temos ideias erradas sobre isso, porque pensamos se alguém viveu muito tempo sem estar na presença de Deus, ela nunca poderá ser uma mulher virtuosa ou um homem virtuoso. Se a pessoa viveu anos longe do Senhor e chegou na igreja com um passado muito complicado, não. Mulher virtuosa essa aí? Já viu o passado dela? Passado de moabita dela? É possível que uma pessoa que viveu longe dos caminhos do Senhor chegue dentro da igreja e se torne um homem ou uma mulher virtuoso. Assim como é possível pessoas passarem uma vida inteira dentro da igreja e serem um homem ou uma mulher insensato. O exemplo vivo de Provérbios nos mostra claro isso. Que uma mulher virtuosa não é uma pessoa que nasceu em Israel e cresceu
sempre dentro do ambiente do pacto. Porque a Bíblia fala da graça que transforma pecadores, de forma de que em Cristo aquela é uma nova criatura. Nos versículos 12 a 13, vemos que Boaz é um homem que tinha condições de ser o resgatador de Ruth, mas tinha algo que ele precisava resolver antes. Versículo 12 e 13 diz o seguinte: ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Boaz era alguém relacionado por sangue com Ruth, ou seja, era um familiar direto do marido de Ruth, em condições de fazer o resgate, de assumir a dívida que Elimeleque deixou ali em Israel, e também alguém disposto a fazer. Ele quer casar com Ruth, ele quer estar ao lado dela, mas tinha outro parente mais chegado que estava na frente da fila. E ele precisava resolver isso. Veja, Boaz queria se casar com ela, mas Boaz demonstra ainda novamente a sua piedade, ao saber que havia uma lei de Israel e que o desejo dele não estava acima da palavra de Deus, que estabelecia uma ordem em que outro poderia ou deveria se casar com Ruth. E ele seguiria a lei do Senhor. Primeiro conversaria com outro resgatador, e então, depois de resolver essa situação, em que ele não violaria a lei do Senhor, ele iria então se achegar a Ruth para casarem, ficarem juntos. Boaz então se compromete a agir como resgatador de Ruth, decidindo então resolver o problema e conseguir tudo que fosse necessário para estar ao lado de Ruth. E nos versículos 14 e 15, vemos que Boaz está preocupado em preservar a integridade física e a reputação de Ruth. Percebam aqui, irmãos. Boaz diz, vou casar com você. Eu tenho um negócio para resolver primeiro. Não sou eu que mando na regra. Quem põe a regra é o Senhor. E tem um resgatador antes de mim. Eu vou resolver essa situação com ele e depois nós voltamos a estabelecer o nosso contato para que então a gente possa se casar ou não. Mas antes disso, antes de despedir Ruth, nós podemos perceber o cuidado que Boaz tem, tanto com a integridade física como com a reputação de Ruth. Vejam comigo os versículos 14 e 15. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira, que era um lugar que só ficava homem. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas, então entrou na cidade. Vejam como Boaz cuida da integridade física de Ruth. Seria perigoso para uma mulher, naquela condição, toda bonita, bem vestida, andando sozinha no meio da noite, numa madrugada. Ela estaria suscetível a todo tipo de ataque. Lembram-se? Não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe achava melhor. A possibilidade de Ruth ser violentada era imensa. E Boaz diz: não, você vai ficar aqui. Mas também o cuidado com a integridade da reputação de Ruth. Ele demonstra isso quando fala para que ela ficasse ali aos seus pés. Ou seja, a gente não vai deitar próximo, não vai deitar de conchinha, tá? Você vai ficar aí nos meus pés. A gente não vai ter contato físico e nem se conhecer intimamente. Então ele fala que ela deveria esperar um pouco e ir embora antes que alguém pudesse saber que ela estiver ali. A ideia aqui é que Boaz queria evitar a aparência do mal. Não tinha acontecido nada entre eles. Mas imagine, de manhã cedo está o pessoal acordado, sai Ruth de onde Boaz estava dormindo. O que o pessoal vai falar? Teve coisa ali, hein? Boaz está cuidando da reputação de Ruth. O nome dela, a reputação dela, é que ela era uma mulher virtuosa. Mas se alguém visse Ruth saindo dali, no meio da noite, logo depois de amanhecer, aquela mulher seria muito mal falada. Iam dizer: olá, Moabita, fazendo aquilo que é próprio dos Moabitas. E então, no versículo 15, vemos que Boaz ainda providencia o alimento para ela. Nos versículos 16 e 18, vemos Ruth voltar para sua casa e contar tudo para sua sogra como aconteceu, os eventos lá com Boaz. Versículos 16 e 18 diz o seguinte:
Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se passaram as coisas, filha minha? Já viu quando a filha sai, né, para ver o namorado, e a mãe chegando, vem cá, me conta como é que foi lá. Conta tudo, né? Foi que vocês conversaram. Então vamos lá, né? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Versículo 17. E disse ainda: essas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. E a sogra já ficou animada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Noemi é esperta, viu? Ela sabe, olha, Boaz está aperreado, ele quer resolver logo esse negócio que ele me viu lá bonitona e ele vai querer casar logo com você. Pode ter certeza que hoje ainda ele vai resolver essa situação. Então, queridos, ela sabia que Boaz não descansaria enquanto não completasse a sua missão de resgatador. Ele haveria de trazer Ruth para debaixo das suas asas, ser o Goel de Ruth, ser o protetor de Ruth. Bem, queridos, eu quero concluir aqui a nossa exposição com 4 aplicações. A minha primeira aplicação ela é um pouco mais extensa, porque ela se divide em 3 inferências ou 3 aplicações diretas, tá? Então, são 4 aplicações e a primeira aplicação ela tem 3 subdivisões. Bem, vamos então. Primeira aplicação. A primeira coisa que vemos é que esse texto quebra alguns conceitos equivocados que podemos ter nesse contexto de casamento. Alguns preconceitos que nós temos sobre casamento. E aqui eu quero destacar 3 coisas que fica bem claro aqui para nós. A primeira coisa é que se um cara ou mulher chega em certa idade solteiro, é porque tem algum problema com ele. Você já viu isso no meio da igreja? Tanto que quando dá uma idade, né, as irmãzinhas da igreja, principalmente, fulana, vai ficar pra titia, hein? Ou então os homens chegam para os rapazes e dizem: esse rapaz não gosta de mulher, não casou ainda. A reputação da pessoa começa a ficar estranha, né? E o que vemos aqui nesse texto é que Boaz já tinha uma certa idade e ele não era casado. Nós não sabemos o motivo por que Boaz não casou, mas vimos como ele é um homem piedoso. Boaz continua sendo um homem piedoso, mesmo sendo um solteirão rico. Moça, há esperança para você encontrar seu Boaz, tá? Tem homem de Deus esperando ouvir a respeito de uma mulher virtuosa para poder se casar. E tenha certeza que o que vai mais saltar aos olhos dele é: fulano é muito crente. E ele vai dizer: eu quero casar com essa. Quero casar com a mulher crente. E a mesma coisa, queridos, no que diz respeito a casamento de um homem de uma mulher com um homem. Perceba, tantas vezes nós precisamos estar atentos à piedade dos homens. Parece que é meio piegas falar de um homem piedoso, um homem cortês com a mulher, que providencia as coisas para ela. Meus irmãos, Boaz está cuidando de Ruth. Então, moça, veja se o homem cuida de você. Veja se ele protege a sua reputação. Veja isso o tempo todo. Um homem que te ama de fato, ele não vai querer ver o seu nome na lama. Não vai querer expor você para que as pessoas vejam você fazendo alguma coisa errada. Ou que você faça alguma coisa errada em secreto. Ele vai proteger a sua honra. Ainda que o pai dela não esteja ali. Em segundo lugar, queridos, ainda dentro dessa nossa primeira aplicação sobre casamentos e conceitos errados que nós temos sobre casamento, sabemos que muitas vezes casamentos com grande diferença de idade podem trazer surpresa, escândalo e estranhamento. Mas nesse caso, Boaz elogia Ruth porque ela não buscou rapazes jovens, mas ela foi atrás de um homem que cumprisse o papel bíblico de resgatador na vida dela. Veja, eu não estou aqui levantando a bandeira, né, de pessoa do cara, pessoa mais velha, ou homem mais velho que casa com uma mulher mais nova. Mas tantas vezes, queridos, isso acontece no meio da igreja, tá? E nós somos impiedosos nos comentários. Já viu isso acontecer? Uma irmã mais velha casar com um irmão mais novo e você diz: rapaz, esse negócio vai dar errado. Não necessariamente, queridos. Boaz chega a chamar Ruth de minha filha, mostrando a diferença de idade que havia entre eles.
E Ruth mostrou que não queria um rapaz, um jovem fanfarrão, bonitão, malhado, lá do Instagram, né? Não, ela queria um homem crente. Mais do que tudo. Cuidado, para que você, querido, não encontre tropeço naquilo que Deus não encontra tropeço. É claro, como um pastor, eu aconselharia um cuidado, um certo cuidado nessa distância de idade. Mas a gente não deve colocar como regra algumas coisas que Deus não colocou como regra. Em terceiro lugar, os cristãos geralmente falam de mulheres que são moças para casar. Eu, quando era mais novo, até mesmo dentro da igreja, ouvia dos colegas, dos meus irmãos da igreja, essa é para casar. Já ouviu essa expressão? Essa é para casar. Essas mulheres são chamadas de mulheres para casar, geralmente são mulheres criadas dentro da igreja uma vida inteira. Mas veja, Deus manda você se casar com uma mulher crente, não com alguém que foi salvo desde a infância. Alguns homens podem ser tolos e perder a oportunidade de se casarem com algumas mulheres servas de Cristo porque não conseguem lidar com o passado delas. Meus queridos, imaginem um homem que casou com Raabe, porque ela entrou na descendência do Messias. Lidar com o passado de uma mulher que havia sido uma meretriz. Mas ela entendia que ela era uma nova criatura. Ela se converteu. E o que purificou ela foi o sangue de Cristo. Foi o sangue da aliança. E então, ela poderia ser vista como uma mulher piedosa e como uma mulher de Deus. E eu quero aplicar isso também para vocês, pais. Qual é o tipo de moça ideal para casar com seu príncipe, com seu filhão? Será que é aquela moça da vida certinha? Que nunca fez de uma besteira? Ou é uma mulher crente de verdade? Você só olha que ela ficou a vida toda dentro da igreja, atuou ali dentro da igreja. É possível pessoas crescerem e morrerem vivendo dentro da igreja e nunca ser uma mulher virtuosa, nunca ser um homem virtuoso. O que importa é o compromisso com Cristo. Porque em Cristo nós somos feitos nova criatura. Por isso, muito cuidado com a forma com que você avalia as pessoas dentro da igreja, o passado das pessoas dentro da igreja. Nós somos tão bons em avaliar o passado das pessoas dentro da igreja, né? Avalie o seu presente. É a melhor coisa que você faz por você. E veja se de fato você está aos pés do Senhor. Agora sim, a nossa segunda aplicação. Esse texto nos mostra o poder glorioso da redenção que há em Cristo. A forma como Deus transformou Ruth de uma moabita para uma mulher virtuosa nos mostra o poder da redenção em Jesus. Que essa palavra sirva como encorajamento para você que, antes da conversão, teve uma vida de moabita que abundou ali no pecado. Muitas pessoas, antes de se renderem aos pés do Senhor, tiveram uma vida de devassidão longe do Senhor. E talvez você ache que o fato de Deus ter trazido você já em fase adulta torne você um crente de segunda categoria. Olha, eu sou crente, mas eu não sou como fulano. Fulano que é bom mesmo. Fulano cresceu dentro da igreja, a vida toda dentro da igreja. Claro, você teria bênçãos de ter vivido sempre dentro do contexto do pacto e da aliança, sendo cuidado diante de um contexto. Mas não esqueça que em Cristo, o seu passado é lançado no mar do esquecimento. Jesus olha para você com um olhar de amor. Assim como ele olhou para a mulher samaritana. Assim como ele olhou para a mulher que foi lançada aos pés dele, pega em flagrante adultério. Ele olha com um olhar de misericórdia, graça e amor. E será que é assim que nós olhamos para as pessoas que chegam na nossa igreja que têm um passado bem duvidoso? Ou nós sempre levantamos, mas fulano fez isso. Fulano viveu assim. Em Cristo está pago. Em Cristo o pecado dessa pessoa está pago. Não é isso que o nosso Redentor disse na cruz? Está consumado, está pago. E o nosso passado de moabita é tirado de nós. E eu quero falar para vocês, crianças, que privilégio que vocês têm de crescer no meio do povo da aliança. De serem protegidos,
de serem cuidados, de estarem ouvindo a lei do Senhor de maneira constante. Mas deixa eu lhe dizer, você pode crescer no meio da igreja e ainda assim não ser um homem ou uma mulher virtuosa. Não deixe que isso aconteça com você. Não deixe que, ao andar no meio do povo de Deus, você continue sendo aquela pessoa insensata. Como uma mulher insensata que destrói com as próprias mãos a sua casa. Como uma mulher rixosa, que pode ser uma mulher crente, tá? A gente conhece assim, ó, mulher rixosa. Homem rixoso também, eu conheço muito, tá? Não sei como é que aquela mulher é uma santa aguentando aquele cidadão. É por isso, crianças, cresçam no meio da igreja, mas cresçam com um bom nome dentro da igreja. De ser um homem crente, um rapaz crente, uma moça crente, que se manteve sempre aos pés do Senhor. O que de fato vale não é quanto tempo você está na igreja, mas se você de fato está aos pés de Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Minha terceira aplicação, ou terceira lição que eu quero trazer para nós diante desse texto, é que nós temos um resgatador ainda mais glorioso do que Boaz. E Jesus é o perfeito resgatador para com os homens pecadores. Na nossa exposição, nós vimos que havia 3 condições para que um homem pudesse ser um resgatador. Primeiro, alguém relacionado por sangue. Segundo, alguém em condições para assumir aquela dívida. E terceiro, alguém disposto a fazer aquilo. E o resgatador se apresenta plenamente na figura de Cristo. Primeiro, ele é alguém relacionado por sangue conosco. Ele é um de nós. Jesus Cristo é o próprio Deus que se encarnou, que derramou sangue, assim como nós temos sangue. Ele se tornou como um de nós. A dívida de Adão deveria ser paga por outro ser humano. Não tinha como o próprio Deus vir em espírito e fazer, olha, está perdoado, está tudo certo. Não. Precisava o próprio Deus vir até nós, sofrer como nós, ter o sangue que nós temos para ser o nosso Salvador. Então ele é alguém ligado a nós, um descendente de Adão, assim como nós. Mas em segundo lugar, ele tinha que ter condições de fazer. Quem pode pagar a dívida de uma humanidade inteira morta em delitos e pecados? Apenas um que nunca pecou. Porque ele nunca pecou, ele pode pagar essa dívida. Porque ele é Deus, ele pode pagar essa dívida. E ele pode lhe chamar como seu resgatador. Mas em terceiro lugar, o resgatador tem que ser disposto a fazer. E Jesus mostrou a sua disposição. Ele não tinha obrigação de morrer em nosso lugar. Chega um momento que ele diz, ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente dou. Eu quero ser o Goel de vocês. Eu quero ser o resgatador de vocês. E ele fez tudo isso por amor. Com isso, queridos, vemos que Cristo é o nosso resgatador. Ele é o nosso grande Boaz. Precisamos do resgate e proteção, tal como Ruth. E o Senhor nos oferece isso. E ele não se envergonha do nosso passado feio. Jesus não se envergonha do seu passado moabita. Ele lhe chama para o meio do povo dele. Tal como Noemi, podemos ter a certeza que o nosso Boaz não irá descansar enquanto ele não terminar a sua obra de salvar todos os seus. Assim como Boaz foi lá resolver essa situação, para poder então resgatar completamente Ruth, o nosso Boaz foi assunto aos céus, e ele haverá de voltar para resgatar todos os seus. E nós esperamos, assim como Noemi, eu tenho certeza que ele não vai demorar. Ele vai voltar, e ele vai nos resgatar. Você que está ansioso, aguardando a segunda vinda de Cristo, aprecie a espera. Assim como Ruth, que teve que esperar por algum tempo e sabia que o seu Redentor não descansaria enquanto ele não terminasse a sua obra maravilhosa de reunir o seu povo dos 4 cantos da terra para se casar com a sua noiva. E eu pergunto para você que está aqui conosco, você está debaixo desse cuidado de Cristo? Você faz parte desse povo
de quem Cristo é o resgatador. Você está debaixo dessa aliança. Mas a minha quarta e última aplicação é que nós devemos encontrar em Cristo descanso e proteção. Ruth e Noemi precisavam de descanso e proteção. Lembram-se a fala de Noemi para Ruth? Eu preciso encontrar um lugar de repouso para você, minha filha. Você precisa de um resgatador. E é esse resgatador que vai trazer um lugar de repouso para você. É ele que vai lhe dar uma casa. É ele que vai lhe dar a provisão. E essas verdades se aplicam a todo o povo de Deus. Não somente a essas viúvas desamparadas de Israel. Todo israelita deseja o descanso. Eles desejavam descanso quando saíram da terra do Egito para a terra prometida. E todos nós desejamos um descanso, um lugar de repouso para o nosso coração que é tão aflito aqui nesse mundo. E o povo de Deus é sempre descrito como pessoas que precisam de um descanso. Somos um povo que busca o descanso e é por isso que Deus graciosamente nos deu um dia de descanso para lembrar que há lugar de descanso para nós. O dia do Senhor é esse dia que sempre anuncia: há descanso para suas obras. Há descanso porque o nosso Redentor morreu na cruz, porque o nosso Redentor agiu. Há um aspecto escatológico, queridos, dentro do quarto mandamento, que nos aponta para o descanso que temos em Cristo. É o que nos fala lá Hebreus capítulo 4, versículos 9 a 11. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, o Senhor Jesus Cristo, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, sendo ele mesmo exemplo de obediência. E nós precisamos também de proteção. Precisamos ser protegidos do mundo, precisamos ser protegidos da carne e do diabo, mas o nosso resgatador Jesus nos promete também a proteção. Eis que estarei convosco todos os dias. Aquele que pertence ao Senhor, diz o apóstolo João na sua primeira carta, o maligno não lhe toca. E nós somos protegidos pelo nosso Redentor, protegidos pelo nosso Goel. E eu preciso me dirigir de maneira mais precisa a você que está aqui nessa noite que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você olhe para essa história que nós lemos aqui e explicamos apenas como uma historinha antiga de uma mulher desamparada que precisava de um homem para poder casar com ela, uma mulher que talvez com medo de ficar encalhada, mas não é sobre isso essa história. Essa história é sobre como Deus, na sua providência, pega pessoas que não são dignas do amor e da graça dele, traz por meio do povo da aliança e levanta um resgatador para trazer salvação para a vida de uma pessoa. Essa história é sobre a sua história. Alguém que viveu como um moabita, morto em delitos e pecados, e que você precisa vir para a terra de Deus. Você precisa vir para o meio do povo de Deus. Assim como Ruth abandonou Moabe para ir para a terra de Deus, para ir para o meio do povo de Deus, você precisa abandonar o seu pecado e começar a viver no meio do povo de Deus, que é a igreja de Cristo. Você precisa se lançar aos pés do Redentor dessa igreja, desse resgatador. Esse resgatador que vai lhe dar descanso. É esse resgatador que prepara um lar para você. É esse resgatador que lhe dá a família que nunca vai acabar. Os seus pais, a sua mãe, seus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. E você pode, nessa noite, se você se arrepender do seu pecado, ter não Boaz, mas o descendente de Boaz como seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, arrependa-se do seu pecado. Reconheça o seu passado tortuoso e lance aos pés do Redentor. Muitas vezes, a forma como chegamos aos pés do Redentor não é tão bonitinha. Mas o importante é que chegamos aos pés do Redentor. A história como Ruth chega ali para Boaz é estranha. Mas ela chega aos pés do Redentor. E você pode, nessa noite, chegar aos pés do Redentor, que lhe perdoa de todos os seus pecados e que faz de você uma mulher virtuosa de fato, um homem virtuoso de fato. Que Deus nos abençoe, queridos,
e que possamos entrar nessa aliança, esperando o momento em que o nosso resgatador vai resolver tudo, para que possamos entrar na nossa plenitude, na relação da nossa união com Ele, no dia das bodas do Cordeiro, quando veremos o noivo da igreja glorioso, e nós estaremos lá como igreja purificada pelo sangue desse Cordeiro. Oremos, queridos. Nosso Redentor, te agradecemos, porque vivemos aqui tão desprotegidos nesse mundo, sem lugar de descanso, porque de fato aqui não é o nosso lugar de descanso. O Senhor é o nosso descanso. A Nova Jerusalém é o nosso descanso. Ó Pai, nós te pedimos, nos faz quebrar os preconceitos que temos em relação a pessoas irmãos que tiveram passados difíceis. Muitas vezes, Pai, vemos irmãos que sofrem com o passado deles e nós somos impiedosos com eles. Julgamos ainda mais esses irmãos. Nos perdoa porque somos insensatos e esquecemos de que em Cristo o nosso pecado é perdoado e nós somos purificados e nos tornamos mais alvos do que a neve. Pai, que a tua igreja seja um local de ex-moabitas que se tornaram homens e mulheres virtuosos. Abençoa, Senhor, para que a nossa igreja seja um local de acolhimento daqueles que chegam quebrados. Que seja como o campo de Boaz, em que as pessoas chegam e são cuidadas pelo Senhor desse lugar. Em que o dono da eira dá a provisão, dá o alimento e nos faz promessas maravilhosas. Eu vou resolver tudo para poder estar numa relação eterna contigo. Ó Pai, abençoa a nossa igreja. Abençoa aqueles que estão aqui nessa noite, Pai, e que não estão em uma relação pactual contigo. Que essa seja uma noite de encontro com o Senhor, em que possamos nos achegar aos teus pés, possamos ouvir do Senhor o teu cuidado, a forma honrosa como o Senhor cuida da gente, e que o Senhor nos proteja e que o Senhor transforme os nossos corações. Nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.